Olá, gente! Albino Lopes com vocês, canal Jesus Eterno. Estamos de volta para a segunda parte da mensagem, a relação entre o Apocalipse capítulo 13 com o capítulo 17. No vídeo anterior, nós falamos aí do oitavo rei, o último império mundial antes da volta de Jesus. Estamos vivendo a construção deste oitavo rei que vem a besta, o oitavo rei e os 10 chifres são 10 reis e as 7 cabeças dão origem à oitava cabeça, um oitavo rei, um poder internacional de grande influência econômica, militar, ideológica, voltado para o poder global, a ordem global. Jesus está à frente. Ele venceu no passado, ele vence hoje, vencerá amanhã e eternamente. A Bíblia diz que pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro Jesus, o pão vivo, ele é forte, hein? Ninguém pode contra ele. Um sopro dele acabou. Aqui no capítulo 13, Deus revela para a gente estas 7 cabeças e também o oitavo rei. Todos estão aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Preste bem atenção, né? Como Deus é maravilhoso. O livro do Apocalipse é um mistério. O livro do Apocalipse, ele é um livro, é um segredo de Deus, tem muitos mistérios, porque o mundo caminha para o clímax da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos estudar a história e também o que está acontecendo hoje. O Apocalipse mostra o tempo do fim. O livro do Apocalipse é um livro aberto, que foi que o anjo falou para o João, lá no capítulo 22. Aqui no capítulo 22 do Apocalipse, ele fala bem aqui, ó, presta bem atenção. Capítulo 22, verso 10. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Vai marcando. 22, 10. O que o anjo disse? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles, deixa ele aberto, livre, porque o tempo está próximo. O tempo está muito próximo, meus irmãos. Então, não seles, ou seja, deixa o livro aberto. É um livro aberto, um livro sem bloqueio. É para o nosso tempo. Olha só que Deus maravilhoso. Ó. Olha assim, vamos estudar agora aqui, onde estão os 7 reis e o oitavo rei, o último rei, que é o oitavo. Acompanha comigo aí, capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha, a besta do Apocalipse 17. 10 chifres, 10 reis. Essa besta vem com os 10 reis e vem com as 7 cabeças. Vem com as 7 cabeças. Então, presta bem atenção. A besta vem completa. Essa besta aqui do mar, ela tem 10 reis com ela. Os 10 reis lá do Apocalipse 17. Que coisa linda, né? Apocalipse 17, só para reforçar aí, do capítulo 17, do verso 9 em diante. Olha aqui, ó. Olha aqui, dizendo, ó. Olha aqui. E a besta que era e não é, a besta que era e não é também ele o oitavo rei, olha. E procede dos 7 reis, que eu falei no vídeo anterior. Assista o vídeo anterior aí, para não ficar repetitivo, para você então entender esse oitavo rei que vem dos 7. E aqui no verso 12, os 10 chifres. Ó, 10 chifres, tem 7 cabeças, e vem o oitavo rei, que é a oitava cabeça, uma cabeça que não aparecia, mas se juntaram para formar esse poder mundial, que é o último poder do oitavo rei, oitavo reino, um reino global. E voltamos aqui para o capítulo 13, nós vamos então ver esses reis aqui. Primeiro, vamos lá. Pega aqui o capítulo 13.
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 10 reis e 7 cabeças, os 7 reinos. Repetindo os 7 reinos. Anote aí. E vai comprovar aqui, ó, vai comprovar. Babilônia, Medopécia, Alexandre o Grande, o Império Romano, o quarto grande, e também o Império Papal, que veio depois do Império Romano. Depois do Império Papal veio o Império da Revolução Francesa, o Império Europeu, quando Napoleão mandou o seu general Berthier prender o Papa Pio VI em fevereiro de 1798. De 538, o domínio papal, a soberania, né, dos reis papais, até 1798. Gente, é impressionante. A profecia dizia, né? 1260 dias. Na profecia, dias como um ano. 1260 dias. O domínio papal durou 1260 dias. De 538 a soberania até 1798, quando o Império Francês, então, derruba o Império Papal. E aí não teve mais o Império Papal, até então. Só lá em 1929, quando o Benito Mussolini devolve, então, o Vaticano e as áreas papais para o domínio, né, papal. A assinatura de um tratado, né, devolvendo em 1929. Está na história dessa devolução. Né? Tempão aí. E aí, então, a história relata esse registro. A história, gente. É o professor Albino que falou. A história que fala. É a história. Contra fatos, não há argumentos. Mas tem gente que quer argumentar contra a história, contra o fato histórico. Aí é brigar com a história. Então é aceitar o fato. O fato aconteceu. Agora eu vou dar minha versão, fazer minha defesa, minha justificativa. Mas a história está relatada. A devolução da área papal em 1929, na Itália. Benito Mussolini devolve, então, em 1798, o domínio francês. Depois da França, do domínio europeu, veio, então, o domínio americano, Estados Unidos. Surge, então, a sétima cabeça. Dessa sétima cabeça, então se juntam todas as 7, formando agora um novo poder. Os Estados Unidos estão se mobilizando. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Donald Trump é um instrumento que está fazendo a profecia se cumprir. Presta atenção, gente. Estudem, sem paixões religiosas, sem paixões humanas, sem paixões por reis, por homens mortais, gente. Por paixões por pastores, missionários, bispos, papas, apóstolos. Temos que ter paixão é por Deus. Jesus falou: quem amar a família, amar a vida, riquezas, poder, mais do que a mim, não é digno de mim. Então temos que amar Jesus acima de tudo, meus amados. Jesus em primeiro lugar. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nome sobre todo nome. Todo joelho se dobra diante dele. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor, Criador, Salvador, Justificador. Confesse o nome dele. Então aqui no capítulo 13 está entregando para a gente, Deus está entregando para a gente o último império mundial. É o império religioso, voltado para as religiões, e o império voltado para o poder econômico, militar, a força militar, a força econômica, a força social, cultural. Aqui diz, né? Sobre os chifres, 10 diademas. São 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Olha aí. Pelejarão contra o Cordeiro. Querem diminuir a palavra de Deus, diminuir o Senhor Jesus, diminuir a sua igreja, e aí
Estão mexendo com quem? Com o mesmo que derrubou todos esses reis. Queriam ser mais que Deus? Queriam ser adorados? Queriam que as pessoas se ajoelhassem? Não pode. Quando você vê que alguém permitindo ser adorado, ajoelhar só diante de Deus, o anjo lá, aqui do Apocalipse, no capítulo 22, verso 9. Olha, o João ia adorar o anjo. Ó, adora a Deus, João. Nem me adorar, não. Eu sou anjo, não pode adorar anjo. Não pode adorar homens, mulheres. Não. O único que é digno de adoração, louvor, para você cantar, para você se ajoelhar, para você pedir perdão diretamente a Deus. Pecou contra Deus? Peça perdão diretamente a Deus. Do seu quarto, na sua casa, na sua igreja, sim. Mas peça diretamente a Deus, Deus Pai, em nome de Jesus, teu filho que padeceu no meu lugar, levou a minha culpa. Jesus Nazareno, Jesus perdoa, Jesus ama, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus, não tem outro nome nessa terra, meus amados. Acorda, abre o teu olho. É Jesus, se não tiver Jesus, não peça perdão. É Jesus, pecou contra Deus? Ah, tu pecou contra o teu irmão. Aí sim, peça perdão pro teu irmão. Aí sim tá certo. Perdão para o humano só quando você errar com o ser humano. Você errou com Deus, vá diretamente com ele. Sem mediador humano. O único mediador é Jesus. O advogado fiel é Jesus. O único que pode te defender é Jesus Cristo. Acorda, mulher. Acorda, homem. Vamos lá. Então, voltamos para o capítulo 13. A gente, então, aqui... Olha aqui. Capítulo 13. Tá gostando do vídeo? Tá crescendo na graça? Então, siga, se inscreva, faça sua inscrição. Muito obrigado. Ore por nós. Oro por você, você ora por mim. Olha aí. Então, vem, olha aqui. Quem é essa besta aqui? A besta que vi era semelhante a um leopardo. Lá em Daniel, você vai ver lá os 4 grandes animais, que são esses impérios que caíram no passado. Que é a mesma simbolismo da estátua de Daniel. A cabeça de ouro, o peito e braços de prata, Medopécia. A cabeça de ouro é Babilônia. O peito de prata e os braços de prata é a Medopécia. O ventre, a cintura de bronze é Alexandre o Grande. As pernas de ferro, poderosa, ferro, Império Romano. E os pés ali de barro e de ferro, os pés simbolizam um reino dividido, não mais um poder dominante. Perceba que o mundo está dividido, 2 poderes. O imperialismo do capitalismo e o imperialismo do comunismo, socialismo. São 2 grandes poderes, representados pelos Estados Unidos e Europa e a China, a Rússia. São socialistas, capitalistas, tudo misturado agora. Estão tentando se misturar, mas não se unem. Assim como o barro não se une com o ferro. Se aproxima, né? O barro mais o ferro, ele se aproxima. Tu vai colocar o barro assim no aço, eles se colam até se aproximam, mas eles não se misturam. Não vão se misturar, não. Ou seja, eles não vão se confiar um no outro. Tá entendendo? A Bíblia está entregando, gente. É só estudar a Bíblia. A Bíblia entrega tudo. Deus está entregando tudo, porque Ele é amor. E é o livro aberto. O livro aberto, para a gente entender. E eu estou entendendo, tenho estudado bastante, aplicando para o nosso tempo, estudando a história e o nosso tempo. Gente, maravilhoso. Deus está entregando tudo. Aí diz, ó, vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. A besta que vi era semelhante a leopardo. O leopardo, lá em Daniel, você vai ver lá os animais de Daniel, o leopardo é Alexandre o Grande. Olha só. O leopardo é o império do Alexandre o Grande. Os pés de urso. O urso lá quem é? Medopérsia, o urso. Então ela parece, né? Ela é uma aparência de leopardo. O pé do urso, a Medopérsia. Boca de leão. Quem era o leão lá? Babilônia. Nabucodonosor II, grande rei da Babilônia, que invadiu Israel.
Venceu Israel pela permissão de Deus, porque o povo de Deus esqueceu de Deus. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Então, e deu-lhe o dragão aqui é o Império Romano. Império Romano simbolizado pelo dragão, que lá no Daniel, você vai ler lá em Daniel, os animais lá de Daniel, pode abrir lá em Daniel, e você vai ver que é um grande monstro, um grande animal que o Daniel ficou assombrado, ficou com medo. O dragão. Os 4 animais aqui. Entenderam? Os quatro animais. Agora falta mais um. Vamos descobrir? Vamos lá. Então vi, no verso 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Presta atenção que essa besta lá, aqui no capítulo 13, você percebe que ela tem 7 cabeças. Uma das suas cabeças foi ferida de morte. Foi ferida. Ela não morreu. Ela foi ferida, mas não morreu. Olha aqui. Ó. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra, olha só, seguindo algo falso. A maioria esmagadora, a pessoa parece que não abre o olho, não enxerga o que está acontecendo. A Bíblia diz que, ó, olha só, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, gente. Algo que é contra Cristo, que é algo contra Jesus, parecendo um cordeiro. Verso 4, e adoraram o dragão, olha aí, ó, adorado o dragão. O dragão aqui é o inimigo de Deus, representado pelo Império Romano. O que o Império Romano fez? Jogou um monte de cristãos no Coliseu. Entenderam aí tudo? Entendeu? Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Olha, o dragão deu autoridade à besta. O Império Romano é simbolizado pelo dragão. O Império Romano. Olha aqui, ó. O Império Romano simbolizado pelo dragão. Olha aqui. Ó. E deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, olha, adoração. A besta quer ser adorada. Ela quer ser adorada. Ó. Quem é semelhante à besta? Quem pode se pelejar contra ela? Jesus pode. Jesus pode. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, olha aí, ó, arrogância e blasfêmia contra Deus. O chifre pequeno de Daniel. Esse chifre pequeno veio do último animal. O último animal, o Império Romano. Veio é o chifre pequeno. 42 meses, que é o período do domínio, né, do Império Papal, de 538 a 1798. Então, quem é o quinto império? O império que dominou na Idade Média? O Império Papal. Está aqui, nessa aliança do Império Romano com a Igreja. Estragou a Igreja, gente. O Império Romano estragou a Igreja. A Igreja, então, se apegou com a liberdade, a prosperidade, o poder. Se apegou com o poder. Hoje em dia, como é que está o nosso mundo? Como é que está? A igreja se apegando com o poder. A igreja voltando para as mãos do Estado. O Estado e a igreja, então, se misturam mesmo. Se misturam. Faz parte do mesmo processo, né, de ganância pelo poder, fama, majestade deste mundo. Os luxos desse mundo. As vaidades deste mundo. A igreja está voltando. Assim como foi no Império Romano. Está acontecendo, gente. Estou falando para vocês a verdade. Deus manda a gente falar a verdade.
E a verdade vos libertará. Como aconteceu no Império Romano, que formou o quinto império, vai acontecer agora. A união da igreja com o Estado, essa união vai ser mundial, ajudando a formar o último império. O último império é o império, poder político e poder religioso, econômico e militar. Deus está entregando aqui para a gente. Deu-lhe o dragão o seu poder, que é representado no Império Romano. O Império Romano é representado por esse dragão. O dragão simboliza o Império Romano. E o Império Romano deu o seu poder para o quinto rei, a quinta cabeça. Depois, aqui fecha, né? Fecha as 5 cabeças. Eu vou passar para vocês agora os 2 últimos reis. Então aqui está dizendo, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância. Agora o verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Difamar o tabernáculo. E a saber os que habitam no céu. Ou seja, desrespeitar Deus. Quer ser Deus. Quer ser adorado. Quer tomar o lugar de Deus. Quer ser a porta do céu. A porta do céu é Jesus. Jesus falou, eu sou a porta. Jesus falou, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Mas a igreja, que assumiu esse poder, ela quer ser a porta do céu, não pode. A igreja não é a porta do céu. A igreja prega quem é a porta. Ela aponta para quem é a porta. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. A igreja tem que exaltar Jesus, não o homem. O homem tem que ter a prudência e a humildade diante de Deus. Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha aí, na época que acabou a liberdade religiosa. E agora, nos fins dos tempos, também querem acabar a liberdade religiosa. Verso 8. E irão adorar todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí. Então, quer adoração. Quer ser adorada. É o lado religioso, poderoso da besta, que é a quinta cabeça. Muito religiosa, usa a Bíblia, parecendo um cordeiro. Temos que ficar muito espertos, gente, porque nós estamos lidando com gente esperta, com poder muito esperto, muito que é parecendo luz, mas não é luz não, só parece. Olha aqui, né? Cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, quem é que vai adorar? Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, muito cuidado, hein? Quem receber a marca da besta, quem adorar a besta, a marca do seu nome, vai ficar fora do reino de Deus. É só ler aqui, gente. Tem que ler. A palavra é de Deus e o poder. A voz é do professor Albino, a minha voz. Mas a palavra e o poder são de Deus. Entendeu? E agora aqui encontramos os 5 reis. Os 5 reinos. Está aqui, na besta do mar. Agora os últimos reis, 2 últimos reis. 13 e 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. É a besta. É a mesma besta. Em estratégia diferente. Uma besta aqui cheia de poder, cheia de autoridade. Tem poder. Tem poder político. Tem poder político e religioso. Abriu o olho aí? Abriu o olho, o quinto império, o quinto rei, tem poder político e religioso. Em um só. Entenderam? Jesus tinha poder espiritual. Jesus não tinha poder político nenhum. Jesus era poder espiritual, religioso, espiritual. Então, esse poder é o poder humano. Político, poder político mesmo.
e o poder religioso, que é tudo. Aqui diz, né? Essa besta tem 2 chifres. Esses dois chifres são o quê? São reinos. Olha aqui no capítulo 17, ó. Capítulo 17. Volta aqui para o 17. 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Aqui são 2 chifres. 2